Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo ao Matemática em Foco com o professor Ian Ribeiro. E turma, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de operadores lógicos, beleza? Então, nessa playlist, a cada vídeo você vai enxergar, você vai trabalhar com cada operador lógico visto dentro da lógica matemática, beleza? O primeiro operador lógico que a gente trabalha, então ele tem uma função específica, é o que a gente chama de negação. E você precisa entender que a negação, turma, esse operador lógico, ele tem qual finalidade? Ele tem a finalidade de alterar o valor lógico daquela proposição. Então ele altera o valor lógico da proposição. Lembra pelo princípio da lógica matemática que uma proposição ela pode assumir ou um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso. Tá? Então, quando eu digo para você que altera, você vai simplesmente entender que o que era verdade se torna falso e aquilo que era falso se torna verdade. E esse se tornar verdade ou se tornar falso, em uma questão ela pode aparecer de duas formas. Ela pode aparecer de maneira simbólica, e essa forma simbólica é você enxergar a troca do valor lógico através da tabela verdade, ou na linguagem corrente, certo? Então observe, primeiro passo, antes de ir para uma tabela verdade simples de uma proposição, é você entender a notação. Em algumas bancas, em alguns enunciados, a negação ela pode vir de duas formas. Ou com um tiozinho, certo? Então eu tenho ali uma proposição azinho, beleza. A negação é tio a. A gente chama de não a, beleza? Ou ela pode vir assim, um traço horizontal e um tracinho para baixo. Tá? Então depende muito da banca que você está estudando para fazer um concurso ou uma prova, mas as duas notações estão corretas, beleza? Pela tabela verdade de uma proposição simples, eu posso ter azinho, proposição A, e a negação, não A. Essa proposição A, ela pode assumir valor verdadeiro ou falso, mas nenhum ao mesmo tempo, tá? Princípio da não contradição. Quando eu coloco a negação, perceba que o que era verdade se torna falso. Aquilo que era falso se torna verdade, certo? Isso daqui tratado em uma linguagem simbólica. Quando você vai para uma linguagem corrente, eu posso dizer assim, ó, Ian é professor. Pronto. Você sabe que o valor lógico dessa proposição simples, ela é verdadeira, certo? Digamos que estamos nessa primeira linha. Quando eu nego, eu acrescento ou tiro não. Então, falar Ian não é professor, eu acabei de alterar o valor lógico. Entenda que o que era verdade se torna falso. Se eu negar algo que é falso, ou seja, tirar o não aqui, por exemplo, eu volto para aquilo que era verdade. E aí você acaba trabalhando nas linhas da tabela verdade dessa proposição, beleza? Então, a negação, ela altera o valor lógico daquela proposição. Inicialmente, você enxerga a negação de uma forma como proposição simples, dessa maneira aqui. Quando você vai para a proposição composta, não é simplesmente trocar V ou F. Existe um passo que você deve seguir para aí sim você atingir essa troca de valor lógico. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.